Igreja, significado, shiur, lição. Igreja, significado, shiur, estudo. Shalom lekulam, shalom aleichem, shalom a todos. Sejam todos otimamente bem-vindos. Bishem Yahushua mesmo, em o nome de Yahushua mesmo. Postem os seus comentários, tá certo? Deixem o seu like, não é? E, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal na YouTube, não é? Tá bom? Então vamos ao shiur, não é? Vamos à lição ou vamos ao estudo, ok? Vamos aqui como base, não é? Temos nos Ketuvim, Kedoshim, na Kitvaya Kodesh, né? Nos escritos sagrados, na escritura sagrada, em plena Torá Tanakh, né? Em plena escritura hebraica, tá certo? HaSefer Hushua, não é? O livro de Hushua, né? O livro de Oséias, não é? Muitas vezes transliterado como Rochea, não é? Que é uma interpolação equivocada, tá bom? Porque o nome correto não é Rocheia, tá? Já começa aí a polêmica, não é? É Rushua, e tudo isso os senhores e senhoras, né? Os senhores Ahim e as senhoras Haverot, os senhores irmãos e as senhoras irmãs, né? Poderão encontrar na Kitvaya Kodesh, né? Na escritura sagrada, Bekitvaya Kodesh, na escritura sagrada, não é? Com os verdadeiros nomes, Yahweh e Yahushua, não é? Então não é só a questão dos verdadeiros nomes, né? Como veremos a seguir, tá certo? São várias questões, até mesmo o nome, não é? De Oséias, que não é Rochea, não é? É Rushua, tá? Isso cabe, inclusive, um outro áudio-vídeo shiur, né? Um outro áudio-vídeo estudo ou um outro áudio-vídeo, né? Lição, tá? Porque o nome de Yahushua, né? Por exemplo, né? É, existe Yahushua, o Messias, né? Yahushua HaMashiach, e existe Yahushua Ben Nun, não é? Que não é o Yahushua HaMashiach, não é? Conhecido aqui em Brasil, não é? Como Josué, tá certo? Josué. Então, Yahushua, né? Antes tinha o nome de Rushua também, não é? Tinha o nome de Rushua, né? Falo Yahushua Ben Nun, Talmid Hamushi, né? Yahushua, filho de Nun, Talmide ou discípulo de Moshe, de Moisés, tá bom? O nome dele antes era Rushua, e aí Elohim, por meio de Moshe, não é? Ou Moshe, pelo meio de Elohim, por meio do grande rei, acrescentou o Yud, não é? Ao nome de Rushua, e ao invés de Rushua, ficou Yahushua, tá? Que muitos conhecido também por Joshua, né? United States of America, né? Nos Estados Unidos da América, os norte-americanos assim o conhecem por Joshua, né? E aqui no Brasil por Josué, tá? E quem fez teologia sabe que o nome do Salvador, não é o nome do nosso querido mestre, é o mesmo nome de Josué em hebraico, tá? E o nome de Josué em hebraico é Yahushua, tá? Aí já vem outro assunto também, não é? Que é a pontuação massorética que se encontra Betorá, Vebetaná, não é? Ou seja, quem se encontra em Torá e Taná, no Pentateuco e na escritura hebraica, é Yehoshua, né? Mas nós bem sabemos que estas pontuações foram postas
entre o ano 500 e o ano 1000, uma média de 750 anos após a vinda do nosso querido mestre Yahushua, não é? Então a gente sabe que estas pontuações são corretas, mas que nos que se aplica, né? Mas no que se aplica ao nome do Eterno e seus derivados, né? Nomes próprios, nomes pessoais, nomes de cidades, lugares, etc, etc. Então aí dissimularam, né? A reprodução do nome do Eterno, né? Tanto em seus prefixos, né, bem como em seus sufixos, né? Então, no caso de Yahushua, né, puseram Yehoshua, não é? Aí já no prefixo, não é? Yehoshua, no sentido de dissimular, não é? Por uma questão, abre e fecha aspas, né, de respeito, não é? Só que o exagero, não é, leva à pronúncia de outros nomes, nomes falsos, nomes de deuses goim, né, deuses zerim, deuses estranhos, né, ou deuses ainda deuses acherim, né, deuses estranhos, né, deuses acherim Rabeit Israel, né, deuses estranhos à casa de Israel, né. E está escrito: não sairá da vossa boca nome de deuses estranhos à casa de Israel. Baruch Hashem, Baruch Rabá, mas isto caberia também um outro áudio-vídeo shiur, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Aqui o nosso texto base, tá certo? Consiste ou encontra-se, não é? Besefer Yahushua, né? No livro de Oséias, tá? Ou Besefer Hushua, melhor dizendo, Besefer Hushua, no livro de Oséias, não é? Capítulos 1 e 2, não é? Então leiamos, né? Sefer Hushua, livro de Oséias, capítulo 1. O texto é aqui, é o seguinte: é o casamento de Hushua, né? Ou de Oséias, né? Corrupção, idolatria e advertência para Israel, né? E também fala aqui sobre Loami, não é? Loami, tá? Então leiamos. Hadevar Yahu, a palavra de Yahu, veio a Hushua, ou Oséias, filho de Bereri, nos dias de Uziarro, tá? Nos dias de Uziarro, ou Uzias, Yotam, Jotão, Acais e Risquiarro, que é o nome de Ezequias, Melechim, né, ou reis, né? Melechim Shelcha e Yahudá, reis de Judá, Vebeiamim, e nos dias de Jeroboão, né, filho de Joás, que é Joás, Melech, ou rei de Israel. Quando Yahweh falou no princípio por Hushua, ou Oséias, disse Yahweh a Yahushua, ou Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque Haeretz, ou a terra, se prostituiu, e apartando-se de Yarro, né? Se prostituiu apartando-se de Yarro. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, Bat Diblaim, né? Ou filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse Arro: põe-lhe o nome de Gisrael, né? Ou Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel, ou Gisrael, sobre a Beit Yarro, né? Mas é a Beit Yarro, a casa de Yarro, mas a casa do rei, conhecido como rei Jeú, tá? Não é o Todo-Poderoso, não. Existia um rei, tá? Com o nome do Eterno também. Só que ele se escreve um pouco diferente, não é? A introdução é a mesma, claro, porque é a pronúncia, né? Yud, rei, Vav, só que no final não é rei, é Aleph.
Yud, Rei, Vav, Aleph, com a pontuação Yud, Kemetz Gedol, Rei, Vav, Shuruk, Aleph, ou Yud, Kemetz, Rei, Vav, Shuruk, Aleph, ou sem as pontuações, Yud, Rei, Vav, Aleph, tá? Geu, não é? Corresponde a Geu. É Yarro, mas não é Yarro o Criador, não é? Foi um rei humano, né? Hameler Yarro, não é? O rei Yarro, que foi um rei do nosso povo, não é? Um rei de Israel. É Yarro, mas não o Todo-Poderoso, não é? Um ser humano, não é? Tá bom? Então, venhamos e convenhamos, tá certo? Foi um rei que teve acertos e erros, erros e acertos, tá? Como um ser humano comum, que assim o foi. Então, este arro aqui, tanto é que é transliterado como YAHU, tá? Não é YAHUH, é YAHU, correspondendo ao rei Jeú, tá bom? Então vamos continuar. E farei cessar o reino da Beit Israel, tá bom? Da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tomou ela conceber e deu à luz uma bat ou filha. E Arro disse a Yahushua ou Oséias: põe o nome de Loruama, porque não tomarei mais, porque não tornarei mais a compadecer-me da Beit Israel, né? Nem a perdoar-lhe de maneira alguma, mas da Beit e Arrudá, não é, da casa de Judá, me compadecerei e os salvarei por Iarro, seu Elohim, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Loruama, tá certo? Depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho, né? E Arro disse: põe-lhe o nome de Loami, porque não sois meu povo, nem sou eu vosso Elohim. Todavia o número dos Binei Israel, Rabinei Israel, dos filhos de Israel, será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois os filhos do Elohim Haim, vós sois os filhos do Elohim vivo. E os filhos de Yahudá, né? Rabinei Yahudá, os filhos de Yahudá, Rabinei Yahudá, Rabinei Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel, juntos se congregarão. Olha só aqui a profecia. E constituirão sobre si uma só cabeça e subirão, Haeret, subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel ou Israel, tá certo? Vamos aqui para o capítulo 2, tá? Vamos ter um pouquinho de paciência aqui, tá bom? Vamos aqui para o capítulo 2. Este assunto é muito sério, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? Este assunto é muito sério, não é? Tá bom? Só um minutinho. Então vamos seguir, tá? Tomar uma aguinha. Capítulo 2. Sefer Hushua, livro de Oséias, capítulo 2, tá? Quanta diferença, não é, do sistema religioso em geral, não é? Aí vem o seguinte texto. Shabbat Yerehi Shelcha Loha Shana Yerehi Shelcha Adonai Yahu Elohim.
Shabat lunisolar do calendário lunisolar do soberano Yahweh Elohim. Continuemos. Dizei a vossos arquiam ou irmãos, a mim, né? E a vossas irmãs, Ruama, não é? Ou dizeis a vossos irmãos, não é? A mim, quer dizer, meu povo, tá? E as vossas irmãs, Ruama, tá bom? Ruama. Vamos seguir. Vamos seguir. Só um minutinho. Vamos seguir. Sefer Rushua, livro de Oséias, capítulo 2, verso 2 em diante. Leiamos. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma eretz ou terra seca, né? e a mate a sede, né? Ou seja, matar de sede, né? Até de seus binei ou filhos não me compadecerei, porque são binei ou filhos de prostituições. E a gente sabe que prostituta, não é? Em hebraico, né? É zoné, tá? Zoné significa prostituta no idioma de língua portuguesa, não é? Tá bom? Então vamos seguir. Porque sua mãe, né? Sua irmã, né? Mãe, se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho, né? Lhe cercarei Haderer, lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: irei e voltarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ora, ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão e o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, né? Ou Belial. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão, não é? E ninguém a livrará da minha mão, tá? Aí vem, verso 11, também, ou Sefer Rushua, livro de Oséias, capítulo 2, verso ou versículo 11, não é? Sefer Rushua, livro de Oséias 2:11, também farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas Roshi Rodeshim, luas novas, e os seus Shabatot, ou sábados, e todas as suas Kehilot, né? Ou congregações solenes, né? Que também são sinônimo de Mikra Kodesh, né? Ou Mikra Kodeshim, né? Santa convocação ou santas convocações. Verso 12: e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes, eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei leiamim,
Baalim, ou seja, pelos dias dos Baalim, nos quais elas lhes queimavam incenso e se adornava com as suas arrecadas, né? E suas joias, e indo atrás dos seus amantes. Se esquecia de mim, diz Yarro. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, né? Le Bemidbar, né? Leha Bemidbar, né? Para o deserto, e lhe falarei, né? Ao leve, ao coração. E lhe direi as suas vinhas, né? E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, né? Dalet Tikvah, não é porta de esperança, ou porta da esperança, e ali responderá como Beiamim, como nos dias da sua mocidade, né? Veam Beiom, né? E como no dia em que subiu Haeretz Mitzrayim, da terra do Egito, né? Agora observem bem, tá? Observem bem aqui agora no Sefer Rushua, livro de Rushua, capítulo 2, ou livro de Oséias, né? Capítulo 2, verso ou versículo 16, tá? E naquele dia diz Yarro, tu me chamarás Yarro, e não mais me chamarás Adonai, que é Senhor, tá? É assim, a tradução é esta, né? E aqui tem Baali, né? É meu Baal, né? Ou Baali, meu marido, tá bom? Não mais me chamarás Adonai, né? Ou Baal Adonai, ou meu senhor marido, ou Baali, meu Baal, ou Baali, meu marido, e sim Yarro, tá? Bom, vamos lá. Porque se encontra assim, não é? Em plena Torá. Vamos ler aqui em hebraico, né? Vechaya vayom chachu num Yarro. Tikerei ishi velo tikerei li od baeli. Então, baeli se aplica novamente, explicando a meu marido, Baali, né? Meu Baal, sinônimo, não é Adonai, né? Que é Senhor meu, o meu Senhor, né? Então, tudo atrelado. Então, naquele dia diz Yarro, tu me chamarás Yarro, no bom português, tá? E naquele dia diz Yarro, tu me chamarás Yarro, e não mais me chamarás Adonai, tá? Esta é que é a grande verdade, né? É sinônimo de Baali, tá? Entendam, não é? No bom hebraico, Vechaya vayom chachu num Yarro tikerei ishi velo tikerei li od baeli, tá? No bom português, repetindo, e naquele dia diz Yarro, tu me chamarás Yarro e não mais me chamarás Adonai ou Baali, tá? Então, continuando. Pôs da sua boca, verso 17, ou versículo 17, pois da sua boca tirarei os nomes dos Baalim, ou Rabaalim, né? Dos deuses estranhos, né? E não mais se fará menção desses nomes. Naquele dia, naquele Yom, farei por eles aliança, né? Uma brit, né? Uma aliança com as feras do campo e com as aves do céu, não é? Com as aves do Shamaim, né? E com os répteis, né? Haeretz da terra e da terra. Tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em amorável benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás a Yarro. Naquele dia responderei, diz Yarro, responderei
ao Shamaim, ou céu, e estes responderão a Eretz, ou terra. A Eretz, ou terra, responderá ao trigo e ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jisrael, ou Israel, né? E semeá-lo-ei para mim, Beeretz, né? Na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e a Loami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Elohim, tá? Então, observem bem, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arrúshua, tá? Esta aqui foi a referência, tá certo? E concordância, referência, ou foram as referências e concordâncias escriturais, tá? Agora vamos entender o significado aqui da palavra igreja, tá? Igreja ou igreja, né? Tá? Igreja significa né? É uma interposição negativa, ou seja, significa literalmente não. Grei, povo ou manada, manada ou povo, né? Ou seja, repetindo, é um prefixo de interposição negativa, tá? Ou um prefixo negativo. Um prefixo que significa literalmente não. E significa não. Né? Até aqui em Brasil, né? Chegou alguém, é inconveniente, né? Aí o pessoal faz né? Chegou fulano aí. Então é uma interposição negativa, tá? Significa literalmente não. Grei significa povo ou manada, manada ou povo. E a é apenas um sufixo adaptativo, tá? Não tem nenhum significado, tá bom? Então, igreja, né? Ou igreja, né? Significa não povo, não manada. Ou povo não, manada não, tá? Isto num bom português, né? Isto num bom português. Num bom português, tá certo? Significa isto. Agora vamos ver em hebraico, né? Como lemos a anterior, toda vez que o Eterno, né, estava chateado, né, com o nosso povo, tá certo? Toda vez que o Eterno estava chateado com o nosso povo, ele falava assim, ele falava, Loami, tá certo? Loami, ou seja, não é meu povo, ou não meu povo, tá? Então, Loami significa literalmente não meu povo, ou não é o meu povo. Agora vamos para um bom português, né? Igreja, né? Significado. A igreja não é o povo de Elohim. A igreja não representa o povo de Elohim. A igreja não simboliza o povo de Elohim. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arroxo, esta é que é a grande verdade, tá? Esta é que é a grande verdade, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs. Então, o nome que encontramos, né? Beketuvim, né? Ou nos escritos sagrados, né? Beketuvim Kedoshim, ou Bekitvaya Kodesh, né? Na escritura sagrada, é o nome Beit Knesset. Beit Knesset, que significa literalmente sinagoga ou congregação. Congregação ou sinagoga, nunca igreja, tá? Nunca igreja. Vamos lá, tomar uma aguinha. Vamos continuar aqui este belo shiur, tá? Então, sinônimos, não é? Kehilá,
sinagoga ou congregação. Kehilot, plural, sinagogas ou congregações, não é? Eu quero observar que Kahal também, Kahal que é a grande congregação. Eu quero que observar aqui, né, Kahal corresponde a uma Beit Gedol, né? É uma grande casa, né, de adoração, né? De Pulham, de adoração, tá? Sinagoga é uma das poucas palavras gregas que eu assino embaixo, tá? Eu assino embaixo completamente. Sinagoga, tá? Porque congregação fica uma coisa assim muito ligada ao cristianismo, né? Ao sistema, né? E ao próprio cristianismo, tá? Que isto aí cabe um outro estudo, né? Inclusive temos, né, em o nosso canal é, o vídeo, né? Cristianismo, né? Como surgiu para as pessoas entenderem, tá certo? Então a questão de Loami, igreja, né? Significa não povo, não manada. Povo não, manada não. A igreja não é o povo de Elohim. Então a igreja, no hebraico, tá certo? Literalmente falando, ela significa Loami. Significa não meu povo, tá? Não meu povo. Então a igreja é Loami. Loami é a igreja. Então, a igreja é Loami. Agora, Loami não é somente a igreja, tá? Aí é que está. A igreja é somente Loami. Agora, Loami não é somente a igreja, porque a igreja diz ser o novo Israel. A igreja diz ser, ou afirma, não é ser, o novo Israel, né? Ou Israel, mas não é, tá certo? A igreja foi uma forma, não é, de Roma, não é, se desvincular do judaísmo, porque não existe Torá sem judaísmo, não existe judaísmo sem Torá. Então, Yahudut, né? A tradução é judaísmo, tá? Se a gente falar em Yahudut, as pessoas não vão entender, não é? E qual é o sistema que defende Torá, né? É o judaísmo, é Yahudut, tá? O que não tem tradução, tá bom? São nomes próprios ou nomes pessoais. O demais tem tradução, inclusive Elohim, que é um adjetivo singular do gênero masculino e significa literalmente poderoso, tá? Ou ser poderoso, não é? A gramática diz que Elohim, quando se aplica ao Elohim de Israel, tá certo? Ele é um só, mas quando é o Elohim de outras nações, não é? Ele são dois ou duas, não é? Ou mais, não é? Então é Deus, é Zeus, é Allah, God, né? Entendeu? E pela própria gramática dá para entender também, né? Mas vamos seguir. Mas o que é que o próprio Eterno diz em sua Devar, né? Tanto Betorá, Betaná, Vebebrit Hadashah, não é? Tanto no Pentateuco como na escritura hebraica, bem como na aliança concertada, não é? Ele diz: eu sou o único Elohim, fora de mim não há outro Elohim comigo, tá bom? Então aí dá para a gente entender. Então, Loami, igreja é Loami, mas Loami não é somente igreja, tá? Loami também está se aplicando ao nosso povo Israel, tá bom? Com as suas sinagogas, com a sua sinagoga, né? Judaica, ortodoxa, judaica tradicional, do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional. Então, Loami, ele se aplica ao sistema religioso, não é? Tá? Eu nunca gostei desse nome, religioso, não é? Vem de religião, religare, não é? Apesar de ser um bom nome, é um belo nome, mas é de procedência grega, e tudo aquilo que vem da cultura grega nós temos que ter cuidado, tá? Então a questão é esta, tá certo? Então, o judaísmo, não é? Mas aqui no capítulo 2, tá certo? Do Sefer Hushua, né? Do livro de Osés, a gente vê que Loami é aplicado a Israel também, não é? É aplicado a Israel.
Porque ele diz, né? Também farei cessar o teu gozo, não é? As suas festas, né? As suas Hagim, Moedim, as suas Roshi Hodeshim, luas novas e os seus Shabbatot, não é? Ou Shabbats, ou ainda sábados, para melhor entender, e todas as suas Kehilot, congregações solenes, né? Ou as suas Mikra Kodesh, ou Mikra Kodeshim, né? Santa convocação ou santas convocações. Então, o Eterno bastante chateado com o nosso povo. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele. Então, repetindo, Loami significa, não é? Loami, igreja significa Loami, mas Loami não significa somente igreja, não é? Significa também Israel, tá certo? É, é o nosso povo. O que é que isso se aplica? Traduzindo em miúdos, né? Loami se aplica ao sistema religioso, ao sistema espiritual, não é? Que faz parte, inclusive, do sistema Besta 666, né? Que é o sistema religioso geral da ordem mundial, né? Que alguns dizem NOM, né? Ou Nova Ordem Mundial, mas na realidade é uma velha ordem, né? Surgiu desde setembro, depois veio por intermédio de Chaim ou Caim, né? E também de Nirod, né? B Bavil, né? Ou em Babilônia, né? Be'eretz Bavil, né? Ou na terra de Babilônia, ou em terra de Babilônia. Então, as sociedades secretas, né? Maçonaria Illuminati, etc, 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 ok? Mas isto é um outro assunto que depois nós vamos gravar este shiur também, pela misericórdia do grande rei Yahweh Elohim dos exércitos, né? Sobre a denominada ou chamada ou ainda intitulada Nova Ordem Mundial, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Não é? Então, igreja é Loami, mas Loami não é somente igreja. Loami também é sinagoga, não é? Porque não adianta, sem Yahushua, sem Mashiach, não dá. Sem o Messias, não dá. Não é? Pode ser grego, judeu, troiano, não é? Se não tiver Mashiach, não dá. Tá bom? E isto se aplica à restauração do judaísmo, né? Para o judaísmo messiânico, né? Ou para o judaísmo nazareno, né? E a Hudut Notziri, e a restauração da chamada ou denominada ou intitulada igreja, né? Que pertence ao cristianismo católico apostólico romano e o cristianismo protestante ou cristianismo evangélico, né? Das igrejas protestantes ou das igrejas evangélicas, né? Observando que os pais da chamada igreja, não é? Martinho Lutero, não é? João Calvino, John Wycliffe, não é? Todos eles tinham um espírito antissemita, não é? Contra Israel, contra o judaísmo, contra a Torá, não é? Tá certo? Todos eles tinham, não é? E até hoje, não é? Aqui no Ocidente, não é? Quando se aplica não aos judeus, eita, judeus, raça ruim, que matou Jesus, né? Que matou o JC. Na realidade, o nome dele não é este, né? Nem mesmo Yeshua. O nome dele é Yahushua, tá bom? Yahushua nos proporciona a sua Yeshua, a sua Yud Shem Vav Aim Rei, a sua salvação. E a Yahushua nos proporciona a sua Yeshua, a sua salvação, tá? Então, aí já é um outro assunto também. Então, aqui, recapitulando, deve existir, não é? Pode e deve existir, tá certo? A restauração do judaísmo para o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, Yahudut Notziri. Da mesma forma, a restauração, tá certo? Do cristianismo para o messianismo judeu, não é? Ou o nazarenismo judeu, tá? Elohim, ele nos deu 2 olhos, 2 orifícios nasais,
duas orelhas, né, ou dois ouvidos, dois tímpanos, né, o tímpano direito, o tímpano esquerdo, nos deu duas mãos, né, dois pés, dois braços, duas pernas, por meio de duas pessoas humanas ou de dois seres humanos. Um ser humano do sexo masculino, uma pessoa humana do sexo masculino, mais uma pessoa humana do sexo feminino, certo? Um ser humano do sexo feminino, então, ou seja, por meio de um homem e de uma mulher, é que nasce um ou mais seres humanos, tá? Então, nunca é somente um. Eu considero o judaísmo a nossa perna direita, tá? E o messianismo ou nazarenismo a nossa perna esquerda. Então, nós devemos andar com as duas pernas, tá? Esta foi a proposta do nosso querido mestre Yahushua, não é? Sefer Yahuchanan Hamatbil, livro de João Batista ou livro de João Emessor? De sorte que Elohim amou o mundo, né? Amou Haolam, de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha Chaim Netzah, mas tenha vida eterna, não é? Tá bom? E de sorte que, assim falou o nosso querido mestre Yahushua, né? Eu não vim destruir a Torá, a lei ou a instrução, mas cumpri-la, tá? E todos aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Os mandamentos são de Torá, mitzvot ha-Torá. Na realidade são 603 mitzvot ha-Torá, 603 mandamentos de Torá, de Kedosh, ha-Kedosh Torá, ha-Torá Kedosh, de Sagrada Torá, de Torá Sagrada, tá? E aí, vamos lá, vamos seguir. De sorte que o pecado é a transgressão de Torá, tá certo? Ou seja, de sorte que o pecado é a transgressão da instrução, ou de sorte que o pecado é a transgressão da lei ou da instrução. De sorte que o pecado é a transgressão de Torá. E também de sorte que a salvação vem dos Yehudim, tá certo? De sorte que a salvação vem dos judeus. O que isso significa? Que nós não devemos ter um espírito antissemita, não é? Ou antissemítico, não é? Contra a Torá, contra Israel, contra o judaísmo. Não existe judaísmo sem Torá, não existe Torá sem judaísmo, não estão, é uma questão de association, né? Incorporation, né? Estão encorpados, não é? Está totalmente associado, tá certo? O sistema que defende Torá é o judaísmo, né? Então, Yahushua HaTorah Chaim, Ben Elohim Chaim, Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Nós não acreditamos no Elohim morto, nós acreditamos no Elohim vivo, né? No Elohim Chaim, tá? Hukevod, honra, Rodu, gratidão, Tiferet, formosura. Amém, amém. Né? Sabemos bem que os verdadeiros nomes, as Shemot Emetim, né? Devem vir acompanhados, né? Das Devarim Kedoshim. Os verdadeiros nomes devem vir acompanhados das palavras sagradas e não palavras profanas, né? Como graça, né? Glória, tá? Não é? Graça, né? Temos até o vídeo, Shiur, em o nosso canal, não é? Graça segundo a mitologia grega, não é? É uma musa irmã do destino, não é? Que se transforma em três musas, não é? Ou seja, é um gênio que se transforma em três gênios, é um Shedi que se transforma em três Shedim. No bom português, a graça é um demônio que se transforma em três demônios, tá? E a glória, não é? A glória é Nike, né? Ou Nice, ou Nike, né? É a deusa da glória e da fortuna. Então, por favor, né? Não queremos usar, não queremos e não devemos e não podemos, né? Usar devarim ou palavras profanas, né? Para acompanhar os verdadeiros Hashemot. Inclusive é um perigo, viu? Eu aconselho eu sei que nas igrejas
católicas e principalmente evangélicas, tem muitos Bnei Elohim, tem muitos filhos de Elohim, mas é um perigo, viu, a gente conheceu os verdadeiros nomes, Yahweh e Yahushua, né? E se não tiver proteção de Torá, se não tiver o escudo de Torá, porque a Torá é um escudo, a Torá é uma armadura, não é? Se já é difícil com Torá, imagina sem Torá, não é? Se torna mais difícil ainda, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, tá bom? Então é isto, tá? Então não devemos ser aleijados, né? Bemuná, não devemos ser aleijados na fé, não é? Tenho muito respeito à nossa cultura nacional, à cultura brasileira, não é? Mas, por exemplo, não podemos nem devemos ser como Saci Pererê na fé. Ficar com uma perna só, a gente vai perder o equilíbrio. Nós devemos andar com as duas pernas. Eu sei que é mais conveniente, não é? Ah, não, descobrir os verdadeiros nomes, né? Agora você é simplesmente um nazareno ou um messiânico, né? Mas não foi essa a proposta, né? E o caminho não é fácil, né? O caminho é difícil, né? Grande será a surpresa, né, de muitos rabinos e muitos pastores naquele grande dia, não é? Porque o caminho é estreito, a porta é apertada, o caminho é apertado, e estreita é a porta que conduz a Yeshua, né, que conduz a salvação. Assim dirá o nosso querido mestre, né, o grande rei: apartai-vos de mim para para o fogo do mundo, né? Vós que não praticais a Torá, né? Então nós devemos ter a fé em Yahushua, claro, mas também devemos ter Hatirgul Torá, não é? É a prática de Torá, pois a fé em Yahushua, sem a prática de Torá, ela é morta. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então o caminho é difícil, mas é muito difícil mesmo, tá? Então aqui estão as explicações, não é? Então Yahushua, este belo ser, foi rejeitado, não é? Pelo nosso povo, não é? E ainda o é, não é? Tá certo? Então Yahushua, ele é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Yahushua HaTorá Haim ben Elohim Haim. Yahushua veio nos orientar, nos direcionar de como nós devemos praticar a Torá, como nós devemos praticar a Torá. Esta é que é a grande verdade, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Aí alguns podem dizer, não é? Não, mas se você cair num destes mandamentos, caiu em todos. Aí eu pergunto para os senhores Ahim e senhoras Haverot, eu pergunto para os senhores irmãos, senhoras e irmãs, não é? Onde é que fica o sangue de Yahushua, né? O sangue de Yahushua que nos livra e nos perdoa de todos os pecados cometidos contra Hakedosh Torá, ou cometidos, né, contra, né, Neged Torá Kedosh, Neged Kedosh Torá, contra a Torá sagrada, contra Sagrada Torá, meus amados Ahim, meus amados irmãos. O sangue do nosso querido mestre Yahushua nos purifica de todos os pecados cometidos contra a Torá. A bem da verdade, o pecado é a transgressão de Torá. Tá certo? Quando a gente transgride Torá, nos tornamos um criminoso, porque a Torá é a constituição, tá certo? De Elohim para os homens, né? Acredito que até as constituições de todas as nações foram baseadas, né, na Torá, ou foram baseadas Betorá, foram baseadas em Torá. Tá bom? Então, nós devemos caminhar com as duas pernas, tá certo? Em nossa emuná, em nossa fé, ou seja, a perna direita do judaísmo, mas a perna esquerda do messianismo, a perna esquerda do nazarenismo, mas a perna direita
do judaísmo. Judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, não é? Yahudut Notzri, não só judaísmo, tá bom? E não só messianismo, não só nazarenismo e não só judaísmo, mas judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, Yahudut Notzri. Meus amados Ahim, esta é a proposta, a posição e a opinião, Habeit Knesset Beit Yahu Elohim. Esta é a proposta, posição e opinião da sinagoga Beit Yahu Elohim. Esta é a proposta, posição e opinião oficial da congregação Casa de Yahu Elohim. Pois tudo que Habeit Knesset Beit Yahu Elohim, tudo que a sinagoga Beit Yahu Elohim, ou tudo que a congregação Casa de Yahu Elohim ligar aqui na Eretz, é ligado no mais alto Shamaim, ou céu, Bishem Yahushua mesmo, Hu Kevod, ou honra, Hu Rodu, ou gratidão, Hu Tiferet, ou formosura, não é? Nós vivemos nos últimos tempos, não é? Até os tempos foram mudados, não é? Conforme o livro de Daniel, capítulos 7 e 8, não é? Me parece que é Sefer Daniel, livro de Daniel, capítulo 7, ou versículo 25, me parece, não é? Daniel 7, 25, deixa me ver aqui. Só um minutinho. Deixa me ver aqui. Vamos ver direitinho, não é? Para não passar em branco, não é? Já outras vezes passamos em branco. Mas agora vamos correr atrás aqui deste shiur, que é uma continuidade, né, do que estamos a desenvolver, não é? Pronto, é isso aqui mesmo. Aqui. Sefer Daniel, o livro de Daniel 7:25. Proferirá, devariam, ou palavras, né? Neged, né? Contra El Elion, né? Proferirá, devariam, neged El Elion, ou proferirá palavras contra El Elion, ou El Altíssimo, o Elohim Altíssimo, né? E consumirá os santos do El Elion, do El Altíssimo ou do Elohim Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, os tempos é o calendário, né? Verratorá, ou seja, e a instrução e a lei. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? E tem mais aqui, ó. 7:12, não é? Aliás, não, vamos voltar um pouquinho aqui para o 7:21. Enquanto eu olhava, eis o mesmo chifre fazia guerra contra os santos, não é? Neged HaKedoshim, ou contra os santos, e prevalecia contra eles, não é? 25, né? Já falamos. Mudaram os tempos, o calendário e a Torá. Como podemos observar hoje em dia, como assim o é, não é? E aqui, olha, no capítulo 8, Sefer Daniel, livro de Daniel, capítulo 8, né? Antes tivemos a visão simbólica de 4 animais, né? No capítulo 7. E agora a visão do bode e do carneiro, não é? Então, Sefer Daniel, livro de Daniel, capítulo 8, verso ou versículo 12. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto, não é?
contínuo, não é? O dízimo contínuo, não é? O sacrifício contínuo, Ramá, Ser, né? Leolem Vaed, né? O sacrifício contínuo, não é? O dízimo contínuo, não é? Ou o holocausto contínuo, não é? Por causa da transgressão, lançou a verdade, Eretz, né? Lançou Haemetz, Eretz, né? Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Daniel 8:12, não é? E agora, para finalizar, Daniel 8:24. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá poderosos e ao povo santo, ao povo Kedosh, ou seja, nós, tá? Nós. A bem da verdade, não é? A bem da verdade, já o fizeram, né? Já o fizeram, que é uma coisa mais grave do que ocorreu, né? A teologia da substituição, tiraram os nomes, né, do grande rei Iarro, Elohim, Sevaot, grande rei Iarro, Elohim dos exércitos, e também retiraram, né, o nome do Salvador, Yahushua, né? Profanaram, né, com naturalmente palavras profanas, né, o acompanhamento, né, em nossa escritura, os Sahim e Haverot, né, irmãos e irmãs, não vão encontrar estas palavras, né? Graça e glória vão encontrar o quê? Né? No sistema, a gente encontra assim, a pessoa faz, ô glória, né? Então, como devemos fazer? Devemos fazer honra, não é? No bom português. No bom hebraico, hukevod, né? Kevod é traduzido equivocadamente por glória, mas kevod, a tradução correta para kevod, podem pesquisar, é honra, tá? E não é glória. E graça, assim como ela se divide em três, né? Ela também tem três interpretações na Escritura. Tem a graça, o favor imerecido, né? Lorav Yachem, na Antiga Aliança, Lorav Yachesed, na chamada Nova Aliança, né? Abre e fecha aspas. Isso é um outro assunto também, é tudo muita polêmica, não é? Então, pela graça sois salvos? Não. Pelo favor imerecido é que somos salvos. Nem pela graça é que somos salvos. É pelo favor imerecido no bom português. No bom hebraico, Lorav Yachem ou Lorav Yachesed. Esta é a primeira interpretação de graça, tá? Depois vem a graça, gratidão, que é Rodu, tá? E vem a graça Tiferet, por quê? Por exemplo, né, como Elohim, quando nos viu, achou graça em seus olhos. Não, Elohim, quando nos viu, achou Tiferet em seus olhos. Elohim, quando nos viu, achou formosura em seus olhos, não é? Achou beleza, formosura, não é? Não é graça. Então, esta palavra vocês não vão encontrar, né? Os senhores e senhoras não vão encontrar nesta interpretação judaica messiânica, ou esta interpretação ou edição judaica nazarena das escrituras sagradas, né? Que é o Kitivaya Kodesh, tá bom? A escritura sagrada, não é? Kitivaya Kodesh, a escritura sagrada. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aqui estamos terminando, né, mais este belo shiur, mais este belo áudio, vídeo shiur, mais este belo áudio, vídeo estudo, não é? Ou mais este belo áudio, vídeo, lição, tá? Então a todos, não é? Que o grande rei continue abençoando rica, abundante e poderosamente. Bishem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. A todos, Shalom, Lekulam, Shalom Aleichem, Shalom a todos, Shalom Yahu.
a Shalom de Yahweh, né? A paz de Yahweh, a saúde de Yahweh, a felicidade de Yahweh, já que Shalom é tudo de bom, tá bom? Shalom é tudo de bom. Para todos, não é? Então, Shalom, Shalom.